David Poichot, os benefícios de orar por outra pessoa. Embora orar seja apresentar petições a Deus e buscá-lo numa dimensão de profunda comunhão, também é interceder junto a Ele no Espírito Santo. Então, a oração de intercessão, orar por outra pessoa, é o terceiro nível de oração, no qual participamos da compaixão de Cristo por uma pessoa, uma circunstância ou uma necessidade em alguma parte do mundo. A intercessão é o tipo de oração pela qual podemos nos tornar participante dos sofrimentos de Cristo. Quando oro no Espírito Santo, sei que algumas de nossas orações têm como objetivos pessoais e circunstanciais de outras partes do mundo. Posso não conhecer com exatidão os detalhes do problema, mas Ele conhece e me usa para orar até o fim, até eu ficar sabendo que Deus já atendeu para a petição. Um amigo missionário me narrou um fato miraculoso que mostra a importância da intercessão. Um grupo de missionários estava viajando no deserto da África. A certa altura, sobreveio-lhe um forte vendaval que os obrigou a mudar de rota. 2 dias depois, seu suprimento de água acabou. Ficaram a vaguear pelo deserto sofrendo desidratação. De repente, deram com um poço de água e foram salvos. Veja, naquela ocasião em que estavam passando por aquela necessidade, alguém estivera intercedendo em oração e Deus fizera o milagre. Em 1965, conheci uma senhora que me relatou sua experiência de intercessão em favor de nossa igreja. Após fundar minha primeira igreja, que ficava numa localidade afastada de Seul, comecei um trabalho pioneiro para a organização de uma igreja no centro da capital. 20 anos antes de eu começar essa igreja em Seul, aquela senhora teve 3 visões. Após cada uma das visões, ela intercedeu por nós no Espírito. Na ocasião em que ela orava, em 1944, o país ainda estava debaixo da ocupação japonesa e não havia ainda qualquer plano acerca da igreja. Mas o Espírito Santo sabia que esta igreja, que se chamava de Igreja de Saint-Daemon, por causa do local onde se situava, iria se tornar a igreja central do Evangelho pleno. Deus usou aquela senhora fiel numa oração de intercessão para levar o Espírito Santo a pairar sobre essa área, muitos anos antes que a visão viesse a se concretizar. E quando o Espírito paira sobre uma região, ele tem consigo toda a dinâmica da vida, assim como uma semente, no plano material, tem consigo a vida e dá origem a ela. Este ponto é muito importante e, por isso, desejo estender-me um pouco mais falando sobre ele. Na concepção de uma criança, o óvulo da mulher e o espermatozoide do homem já trazem consigo um complexo código, que é, na verdade, uma estrutura básica do que aquele indivíduo será no futuro, determinado por esse código genético. Quando o Espírito Santo produz vida, grande parte da dinâmica desta vida é determinada pela vontade de Deus, implementada pelo Espírito Santo. Em 1944, ninguém imaginava que, no futuro, Deus ergueria no centro de Seul uma igreja, que seria o meio pelo qual toda a nação coreana iria receber o Evangelho. Mas o Espírito Santo sabia, pois que conhecia a mente de Deus. Por isso, ele despertou uma fiel intercessora que iria orar no Espírito Santo, 20 anos antes de se tornar evidente a realidade pela qual intercedia. Uma senhora viu a igreja, viu que ela seria a maior igreja do mundo. Ela teve a mesma experiência de Simeão e Ana. Eles reconheceram que a criança que se achava diante deles naquele momento e que tinha apenas 8 dias de nascida
seria o Messias de Israel. Então, você pode perguntar quais são as qualidades de uma pessoa que ora pelos outros, de uma pessoa que é intercessor. Simeão constituiu um exemplo perfeito das qualidades que o intercessor deve possuir. Primeiro, ele era um homem de oração. A pessoa que quiser entrar no ministério de intercessão tem que se dedicar para a oração. Segundo, ele era paciente. A Bíblia diz que Simeão aguardava a consolação de Israel. Enquanto a maioria das pessoas aguardava uma solução política, ele sabia que a solução para o problema do povo de Israel seria espiritual. Assim sendo, poderia esperar muitos anos para ver a resposta de suas orações. Terceiro, ele era cheio do Espírito Santo. Só uma pessoa que possui o Espírito Santo pode suportar o peso da oração de intercessão. Quarto, ele confiava. Simeão tinha recebido a revelação de que veria a resposta de suas orações antes de morrer. Então ele passou a ir ao templo todos os dias, fielmente durante anos e anos, até que chegou finalmente a ocasião em que Cristo foi apresentado ali. Quinto, ele era um homem de visão. A profecia que ele fez sobre o Cristo menino deixou José e Maria maravilhados. Portanto, ele estava enxergando a realidade de Cristo, mais do que a própria mãe dele e do que o pai adotivo. Antes do nascimento de Cristo, o Espírito Santo tinha levantado 2 intercessores fiéis. Eles passaram muitas horas jejuando e orando sobre a vinda do Messias. E Deus permitiu que vivessem até ver a resposta de suas orações. Desse modo, seu ministério de intercessão foi registrado para sempre nas Escrituras Sagradas. A oração de intercessão, orar pelos outros, por uma causa alheia, é necessária para o cumprimento da vontade de Deus. Isso não quer dizer que Deus seja incapaz de realizar sua vontade sozinho, mas ele resolveu incluir nossa participação na realização dela. Assim sendo, aqueles que assumem o ministério de intercessão, na verdade, se tornam partes integrantes da realização dos planos e propósitos de Deus. E você pode perguntar, por que a oração intercessória, orar pelos outros, é tão necessária? Antes de analisarmos a necessidade da intercessão, devemos ver o que nós, discípulos de Cristo, somos nesta terra. Nós somos o sal da terra. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículos 13. O sal dá sabor aos alimentos, aos quais é adicionado. Jó disse o seguinte: comer-se-á sem sal o que é insípido? Jó capítulo 6 e o versículo 6. A igreja deve ter na terra a mesma função do sal. Nossa presença na terra impede que Deus destrua este mundo pecaminoso como destruiu Sodoma e Gomorra. Assim, ele coloca sobre nós a responsabilidade do retardamento do juízo final, dando mais tempo aos homens para que aceitem ou rejeitem a Jesus Cristo como Salvador. Da mesma forma, somos embaixadores de Cristo, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 20. Assim somos enviados como representantes oficiais de nosso governo, o reino de Deus, para apresentar seus interesses em um país estrangeiro. Quando 2 governos estão em guerra, a primeira coisa que fazem é retirar seus embaixadores. Porque a oração intercessória, orar pelos outros, é necessário. À medida que vamos amadurecendo no cristianismo, começamos a compreender que ser crente não apenas é um privilégio, mas também constitui uma responsabilidade. E sendo a principal barreira que impede a expansão da influência de Satanás no mundo, precisamos entender bem a importância da oração de intercessão. Se não entendermos claramente nossa condição de sal da terra e por negligência permitirmos que o mal assuma o controle das circunstâncias naturais
prevalecentes em nosso país, então o sal terá perdido seu sabor. Naquela ocasião, Jesus disse: para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Mateus capítulo 5 e o versículo 13. Nós fomos chamados por Deus também para sermos um reino de sacerdotes. E como corpo sacerdotal de reis, recebemos autoridade. A tarefa do sacerdote do Velho Testamento era interceder pelo seu povo diante do propiciatório. Assim também, em nossos corações de intercessão, exercemos nosso papel de sacerdotes do Novo Testamento, tomando posição na brecha, clamando pela necessidade do povo de Deus de uma forma geral e por pessoas específicas que Deus coloca em nossa vida. Deus determinou que seus filhos governem conjuntamente com Jesus Cristo. Ele não governa sobre nós, eximindo-nos de responsabilidades, mas ele nos delegou autoridade para assisti-lo em seu governo na terra. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículos 22 ao 23. E no capítulo 2, Paulo amplia sua explanação de nosso papel como governantes, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No exercício da autoridade espiritual, o conhecimento e sabedoria humanos que possuímos são vivificados pelo Espírito Santo. Mas possuímos também o conhecimento espiritual, que ultrapassa nosso conhecimento natural. Esse tipo de conhecimento nos é dado pelo Espírito Santo. Você vê isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 7 ao 10. O texto do Velho Testamento mais citado no Novo é o Salmo 110. Vamos analisar atentamente esse salmo. Nós veremos como nossa autoridade pode ser empregada na oração de intercessão, orando por outras pessoas. Neste importante salmo, Cristo é apresentado como o supremo governante da terra e como o sumo sacerdote, segundo a ordem espiritual de Melquisedeque. O autor do livro de Hebreus amplia mais o papel de Cristo como sacerdote espiritual, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7 e o versículo 25. O governo de Cristo se revestirá de características bem peculiares, pois que governará sobre seus inimigos. Davi, quando era rei, no meio de seus inimigos, possuía um trono físico. Assim também, Cristo se acha no pleno controle de tudo, sem contudo possuir os tronos físicos do poder terreno. A vara, que na Bíblia é um sinal de sua autoridade, procederá de Sião, nome empregado para identificar o povo de Deus. Assim sendo, a maneira pela qual o mundo experimenta o domínio de Cristo nas atuais circunstâncias é pelo exercício da autoridade da Igreja, particularmente na intercessão. Agora que já entendemos nossa posição espiritual neste mundo, como sal da terra, sacerdotes reais e coparticipantes do governo de Cristo, vejamos como funciona a intercessão e por que ela é necessária. Como vimos na oração de Daniel, Satanás faz oposição à vontade de Deus, não somente naquilo que diz respeito para a igreja, mas em tudo que se relaciona com o mundo. Tendo recebido autoridade sobre esta era, Satanás ele é chamado de o Deus desse século. Ele dirige todo o seu poder contra o povo de Deus, que, como vimos, é chamado a exercitar a autoridade de Cristo. Sabendo que a igreja é o principal obstáculo para as suas pretensões na terra, Satanás se esforça para nos devorar como um leão que ruge. Entretanto, o evangelho tem que ser pregado para as nações, tem que chegar ao conhecimento de Cristo às pessoas. Vemos aí dois interesses conflitantes, e como vemos pelo estudo da história, quando há dois conflitos de interesses entre nações, surgem as guerras. Pela intercessão, o crente passa a exercer sua função sacerdotal
pela qual oferece uma base terrena a Deus para que promova seus interesses. Esta era tornou-se um campo de batalha entre duas forças oponentes, mas Deus possui um grupo seu em terra estrangeira que pode fazer com que a influência da eternidade penetre nesta era. Desta forma, este mundo natural pode ser conquistado e passa a estar sob o domínio do reino de Deus. Quando Israel estava guerreando contra os inimigos, Moisés levantou as mãos, mas na hora em que ele as abaixava, Israel era derrotado. Isto é um símbolo claro da prática da intercessão. Você que está ouvindo esta mensagem, não deixe de orar por sua igreja, pelo seu pastor, pelo louvor da igreja. Não deixe de orar por sua família, por seus negócios, seus empreendimentos, suas empresas. Por tudo aquilo que diz respeito, ore. Lembre que Ló e a sua família estavam para perecer na destruição de Sodoma e Gomorra. Mas porque Abraão orou, Deus livrou aquela família. A oração de intercessão, orar por outras pessoas, é muito importante. Comece a fazer isso. Pegue o nome dessas pessoas, separe, coloque no caderno de oração e ore por essas pessoas especificamente todos os dias. E Deus vai dar a resposta. Em nome de Jesus.